Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e eu estou aqui hoje para falar sobre programação orientada a objetos. E o que é programação orientada a objetos? É um paradigma de programação onde nós utilizamos características baseadas em objetos, ou seja, pegamos suas propriedades, que são características, e seus comportamentos, que são coisas que os objetos podem fazer, né? Ou coisas que eles têm a capacidade de realizar. Como que a gente pode dizer, né? Como que a gente pode entender um pouco melhor esse conceito? Podemos entender, por exemplo, uma lâmpada e um interruptor. A lâmpada, ela tem suas características e o interruptor também. Ambos têm, por exemplo, altura, ambos têm uma cor. E o comportamento de ambos, a lâmpada ela tem o comportamento de acender e apagar, e o interruptor de ligar e desligar. O interruptor, quando ele ligar, ele interage com a lâmpada e fala para a lâmpada acender, e quando ele desliga, ele interage com a lâmpada falando para a lâmpada se apagar. Então, basicamente, nessa base que a gente começa construindo nossos softwares. Um objetinho fala com o outro, que fala com o outro, que determina quais são os comportamentos que acontecem, e nisso eles também trafegam os dados que um ou outro precisam para realizar as suas tarefas. E quais são as características da programação orientada a objetos? Bom, além de ter que ter objetos com seus comportamentos e suas características, ela também precisa seguir 4 pilares fundamentais da orientação a objetos, que são o pilar da instanciação, do encapsulamento, da herança e do polimorfismo. Ah, mas o que é isso tudo, Vitor? Bom, eu vou explicar no código, que é um pouco mais fácil de entender do que eu tentar explicar aqui na teoria. Muito bem, pessoal. Aqui agora, em código, vou mostrar para vocês quais são os pilares, como que a gente implementa em código os pilares da programação orientada a objetos. Primeiro pilar, abstração e instanciação. O que é a abstração? É a maneira da gente representar o objeto do mundo real no nosso código. No caso, como eu usei o exemplo da lâmpada na introdução, vou utilizar a lâmpada aqui no Live Code para as coisas encaixarem um pouquinho melhor. E já vou deixar também avisado para quem está iniciando na programação ou quem está querendo aprender, se atenta muito aos nomes das coisas que eu vou falar, por exemplo, classe, construtor, propriedade, método, função, porque essas coisas que são realmente importantes quando você está aprendendo a programar. Depois você pega essas mesmas palavras, essas palavras-chave, e procura na linguagem de programação que você quer aprender como é que você faz esses tipos de coisa. Por exemplo, como que você cria uma classe no Java, no C Sharp, em Go, em Scala, na linguagem que você estiver utilizando que for orientada a objetos. Então, bora aqui para o código. Como eu falei, temos a classe da lâmpada, né? Porque estamos abstraindo ela para o nosso código. Então, vamos criar aqui uma definição da classe lâmpada. E eu quero que a minha lâmpada tenha 2 atributos muito importantes para ela. O primeiro é se ela está acesa, que vai ser um booleano que eu já vou iniciar como falso. Booleano é aquele tipo de dado que só pode ter 2 valores, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, se ele for verdadeiro, quer dizer que a lâmpada está acesa, senão ela está apagada. E tenho a cor. A cor eu vou deixar aqui como string e colocar branca. Pronto, é isso. Tenho aqui uma lâmpada, ela pode estar acesa ou não, ela pode ter uma cor definida. Com isso, eu vou criar também 2 comportamentos para minha lâmpada. O comportamento de acender, onde ela vai colocar o acesa para true, e o comportamento de apagar, onde ela vai colocar a característica dela de acesa para falso, ou seja, ela vai informar que ela está apagada. Pois bem, com isso a gente tem aqui a parte da abstração. E como funciona a instanciação, Victor? Bom, a instanciação você pode colocar aqui no Swift. Aqui eu estou usando o Xcode com o Swift Playgrounds. Então ele tem essa parte do Swift Playground em que você consegue criar código e executar. E eu coloquei também em separado o arquivo que é a definição da lâmpada, porque nos seus projetos você vai realmente separar suas classes em arquivos próprios para elas, para poder organizar melhor o seu código. Então, na hora
da execução, vamos fingir aqui fingir que sou um novo sistema e vou criar aqui uma variável com o nome lâmpada do abajur. Pronto. E essa lâmpada do abajur será uma lâmpada. Ah, mas por que que você não está conseguindo, né, instanciar aqui? Por que que ele está dando erro? Principalmente porque todas as linguagens de programação, elas forçam a gente a utilizar o encapsulamento. No caso aqui do Swift, toda classe que eu crio separada nesse modo de programação do Playgrounds, ele entende que a classe ela é fechada. Então, para isso, eu tenho que falar que a classe é pública e que ela tem um construtor público, que seria o construtor que eu posso acessar por classes externas. Então, a partir disso, eu consigo criar a minha lâmpada. Então, como deu certo, saiu aquele erro e ele mostra aqui pra gente que ele criou a lâmpada e as características dela. O aceso está como falso e ela é uma lâmpada branca. Se eu pedir para a lâmpada do abajur acender, eu vou ter que também liberar as funções dela para o meu código externo. Então, agora que eu peço para ela acender, ele atualiza as características da lâmpada e me traz o objeto com o novo estado, e o objeto fica com um novo estado. Então, aqui temos o estado antes de acender, onde o aceso está falso. Depois que chamo o método acender, o aceso está true. Ou seja, a lâmpada está realmente acesa. Agora, mas eu quero também permitir que ele me dê qual que é a cor dessa lâmpada. Então, eu vou criar aqui um método que a gente chama de método acessor, que é o método que traz características ele só lê características do objeto. Então, eu vou colocar aqui, eu vou ler, é uma função pública de ler a cor, e ele vai me retornar uma string. Esse retorno é porque eu vou ler a característica da cor. A cor, como ela é uma string, eu preciso retornar uma string para o objeto que está pedindo a informação. Pronto. Acabei e vou colocar aqui a lâmpada do abajur, ler cor. E vou colocar um print aqui. Colocar também um texto. A cor da lâmpada do abajur é... e a cor da lâmpada. Pronto. Ele coloca aqui para mim embaixo do console da aplicação, falando, ó, a lâmpada do abajur é branca. Então, perfeito. Já fiz a instanciação, né? Fiz a abstração, fiz a instanciação e agora eu fiz também uma parte do encapsulamento. Por que do encapsulamento? Porque se você vier aqui, eu só tenho realmente acesso às coisas que são importantes para o meu programa, que no caso é ler a cor do abajur, apagar a lâmpada, aliás, ler a cor da lâmpada do abajur, apagar a lâmpada e acender a lâmpada. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui e falar que eu vou trocar a cor diretamente para azul, porque a própria classe ela não fala que a cor é algo público. Se tivesse assim, tudo bem. Mas como eu não quero essa informação exposta, eu não vou colocar a palavra pública ali. Então, a minha classe fica fechadinha e bem contida. Agora, tudo bem, Vi. E é só isso que a gente tem para fazer nesses dois pontos? Sim, por enquanto sim. Agora vamos para a herança. Como funciona a herança? A herança ela vai herdar todas as características e ações da classe pai. Então, a partir do momento que você cria uma classe e você cria uma classe filha dessa classe, ela tem todas as características da classe pai e as características dela. Então, ela pode ter comportamentos próprios, ela pode criar novos atributos e novas ações para ela. No caso aqui, então, vamos criar uma outra classe pública chamada lâmpada RGB, que herda da lâmpada.
Ou seja, a gente já tem por tabela aqui, só com essas linhas de código, a gente já tem todo o código da lâmpada, ou seja, a gente já sabe se ela está acesa, se ela tem cor, né, qual que é a cor dela, e se ela pode apagar e acender e e ler a cor. No caso da lâmpada RGB, a gente pode trocar a cor dela no meio enquanto ela está ligada, enquanto ela existe. Então, tudo que eu vou criar aqui vai ser o método de mudar cor e passarei a nova cor aqui como parâmetro. Por que como parâmetro? Porque como é uma ação que eu estou tomando dentro do meu objeto, que precisa de uma informação externa, essa informação externa normalmente a gente passa como parâmetro. O parâmetro ele pode ser feito tanto no construtor quanto em um método aleatório do seu objeto. No caso aqui eu estou passando para mudar a cor, porque quem sabe qual que é a cor para a qual eu quero modificar é algum objeto externo, seja um controle remoto RGB, ou seja o aplicativo do seu celular, ou até mesmo um sensor da sua casa que lê. Se começa a ficar de noite, a lâmpada começa a ficar com uma cor mais clara, por exemplo, ou começa a ficar com uma cor menos intensa para não agredir os seus olhos. Aí depende da funcionalidade de cada programa. No caso aqui, como é uma coisa mais simples, eu só vou dizer que a cor ela é a nova cor. Então, a cor está atualizada. E como que a gente pode usar isso? Bom, a gente já pode mudar direto aqui em cima. Em vez da lâmpada do abajur ser uma lâmpada comum, eu vou falar que é uma lâmpada RGB. Com isso, ela já funciona da mesma maneira que a lâmpada antiga, só que agora ela é uma lâmpada RGB. Ah, e como que a gente pode ver isso? Bom, aqui antes da gente fazer esse print da cor da lâmpada, vamos pegar a lâmpada do abajur, mudar... Opa, não expus esse método. Sempre importante, né? Encapsulamento não deixa a gente acessar o que não pode. Então vamos mudar a cor e a nova cor será rosa. E pronto, agora a cor da lâmpada do abajur é rosa. Legal, né? E com isso a gente entende o que é a herança. Então, e por que a herança é legal? Porque você consegue trazer novas funcionalidades para um objeto e utilizar esse objeto no lugar da classe pai. Ou seja, vou criar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha uma classe que seja sua central da casa. Que a sua central da casa ela tem um vetor que é um array, uma lista de lâmpadas. Então temos aqui lâmpadas, né, representada pela lâmpada e inicializa como um vetor vazio. E temos a função de adicionar lâmpada. Vamos trazer uma lâmpada qualquer aqui. Lâmpadas.append lâmpada. O que a gente está fazendo aqui? Com o método de adicionar lâmpada, é como se você estivesse indo lá no seu sensorzinho da casa inteligente ou no seu aplicativo e falando, vou adicionar uma lâmpada. Ele vai te perguntar quais são as lâmpadas que você quer adicionar, e vai pedir para você parear e vai adicionar a lâmpada. Na hora que adicionar a lâmpada, para esse aplicativo não importa que lâmpada que é. Se é uma lâmpada RGB, se é uma lâmpada só branca, se é uma lâmpada que toca musiquinha, desde que seja lâmpada. Então, é assim que ele está tratando. Vamos criar uma outra função aqui, que é acender todas as lâmpadas, onde a gente vai passar lâmpada por lâmpada do nosso array, né, do nosso vetor, e chamar o método de acender. A partir daí, a gente pode ver que se eu quiser imprimir os estados das lâmpadas, então vamos lá, lâmpada em todas as lâmpadas, lâmpada.acesa. Eu não tenho acesso a essa característica da lâmpada. Então a gente vem aqui no código e cria uma função nova. Está acesa, porque é um acessor, é um método que acessa essa informação. Então é um método que a gente chama de getter. Por quê? Porque a gente retorna o estado da nossa lâmpada.
Ou seja, esse método que as classes externas vão chamar para saber se a nossa lâmpada está acesa ou não. Então, vamos verificar aqui, né? Vamos imprimir. Agora vamos simular aqui a nossa central da casa. Central ponto adicionar lâmpada. Vamos adicionar uma lâmpada comum e central lâmpada, adicionar lâmpada, uma lâmpada RGB. Com a central da lâmpada, agora podemos dizer que vamos acender todas as lâmpadas. Mas antes disso, vamos imprimir os estados. Então a gente instanciou a classe, colocou as lâmpadas nele e agora vamos mostrar como estão todas as lâmpadas. Depois vamos acender todas as lâmpadas e mostrar que todas as lâmpadas foram acesas. Então, depois de acender todas as lâmpadas, vamos imprimir de novo os estados. Opa, acesa não, está acesa. E vamos colocar o programa para rodar. E aqui ele está dizendo que não pode, porque ele espera um outro tipo de argumento, ele espera um texto. Como ele espera um texto, vamos encapsular esse cara aqui e rodamos. Pronto. Com isso a gente consegue ver que na primeira execução, antes da gente acender a lâmpada, tanto a lâmpada 0 quanto a lâmpada 1 estão no estado de falso. Por que 0? Porque os vetores, na maioria das linguagens de programação, começam no número 0. Né? Então, o primeiro item do vetor, da lista, ele é enumerado como 0. Então, a lâmpada 0, ela está como falso. A lâmpada 1, ela também está como falso. Mas depois que a gente acende as lâmpadas, elas ficam com os valores verdadeiros, que é o que a gente pode verificar aqui embaixo. E é isso, para a parte de herança é isso. Para a nossa central aqui, não importa qual é a lâmpada que você está passando, desde que seja uma lâmpada ou uma classe filha da lâmpada. Né? E essa é a parte legal da sua herança. E com a herança também vem o polimorfismo. O que é o polimorfismo? Ela é simplesmente a capacidade de você alterar características do seu objeto que também são utilizadas pelos objetos pais. Por exemplo, a lâmpada, ela tem o acender igual a true e o apagar igual a falso. Certo? O getter ele lê a cor e o está acesa retorna o estar acesa. E temos o construtor também. Tá, o que a gente pode fazer de diferente aqui que se caracteriza como polimorfismo, Vitor? Vamos fingir então que a nossa lâmpada RGB, ela nunca vai apagar. Então eu vou fazer um override na implementação atual, ou seja, eu vou sobrescrever a implementação atual e deixar ela sem implementação nenhuma. Só vou deixar aqui um comentário que não apaga. E a partir do momento em que a gente vier aqui e falar, olha, agora a gente pode apagar todas as lâmpadas, e vamos falar que todas as lâmpadas serão apagadas. Depois de imprimir o estado com todas as lâmpadas acesas, vamos apagar todas as lâmpadas. E vamos executar. Deixa eu colocar só uma quebra para ficar melhor de visualizar. Então, na primeira vez em que a gente criou as coisas, todas as lâmpadas estão apagadas. A partir do momento que a gente acende todas as lâmpadas, tanto a lâmpada comum quanto a RGB, elas ficam no estado de true. Ou seja, a gente conseguiu acender todas as lâmpadas. Só que a partir do momento que a gente pede para apagar todas as lâmpadas, percebe que a lâmpada 1, que é justamente a RGB, a última que a gente colocou aqui na nossa central, ela é a única que não apaga. Justamente por quê? Porque através do polimorfismo nós conseguimos modificar uma implementação da classe base, ou seja, a gente conseguiu burlar o sistema da classe base. É uma coisa muito da hora e que pode quebrar muita aplicação também, por isso que a gente usa o encapsulamento. O encapsulamento ele evita esse tipo de coisa. O encapsulamento ele também pode evitar que você permita sobrescrever determinados comportamentos que você expõe.
Por exemplo, se aqui estivesse escrito public final apagar, eu não poderia sobrescrever o apagar, porque ele fala, ó, você não pode sobrescrever um método que já funciona por ele mesmo, né? Você não pode mudar o comportamento desse método, senão pode quebrar a sua aplicação, né? Pode quebrar o seu programa. É por isso que a gente utiliza também o encapsulamento também em métodos, tá? Não é só em propriedades. Então, pessoal, com isso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue estruturar nossa aplicação em pequenos componentes, ou seja, pequenos objetos que acabam interagindo entre si. Aqui no exemplo, eu mostrei o exemplo da central de como se fosse uma casa conectada, ou poderia ser um aplicativo também, em que você adiciona suas lâmpadas inteligentes e você consegue controlar elas remotamente. Até mesmo a parte da herança, você consegue colocar uma lâmpada normal, uma lâmpada RGB, e para partes específicas do programa que lidam com a programação da lâmpada RGB, você consegue ir lá e implementar funcionalidades que chamam o método de alterar a cor daquela lâmpada. Agora, para exemplificar um pouco melhor, eu vou colocar aqui um diagrama de como que funcionaria, por exemplo, uma coisa um pouco maior, né? Por exemplo, uma validação de um CPF num cadastro de um site. Vamos supor que a gente tem aqui a entrada de dados com o nosso CPF. Então, colocamos o CPF vai passar para um objeto que faz uma validação do formato, então ele verifica se o seu CPF está com pontuação e hífen, ele verifica se realmente tem 11 dígitos e prepara toda essa informação para passar para o próximo objeto que faz uma validação do seu CPF, como se fosse para verificar se o seu CPF já não está cadastrado no sistema, se ele é um CPF que não está no Serasa, por exemplo, se não está na Justiça Federal. E para isso, internamente desse objeto, ele consome outros objetos, ou seja, algumas das propriedades dele são outros objetos que fazem outras N coisas. E para cada um desses objetos ele pergunta, olha, vê como que está o estado desse CPF, vê como está o estado desse CPF, vê como está o estado desse CPF, colhe essas informações, processa isso tudo, e se tudo estiver direitinho, ele passa para o próximo objeto, que é realmente o objeto que cadastra os dados dessa pessoa. Então, a pessoa inseriu os dados, né? Uma das etapas de validação foi validar o CPF. Estando com o CPF válido, a gente passa para a parte de cadastro, onde o objeto de cadastro vai ser responsável por ser conectado no banco de dados, inserir as informações do usuário e retornar para a gente que o usuário foi cadastrado com sucesso, ou se teve algum erro também vai ter esse output para o usuário. Como visto aqui nesse exemplo, os objetos eles são operáveis entre si, ou seja, eles se comunicam de muitas formas, observam quais são as características dos outros, pegam informações, processam informações. Essa é basicamente a forma que a gente constrói o nosso programa orientado a objetos. Então, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o conceito de orientação a objetos, como é que isso se aplica realmente no código. Espero que eu tenha dado uma ideia melhor de como que os objetos eles se comunicam entre si, então qual que é o propósito deles. Uma coisa importante ressaltar é que os objetos é importante que eles tenham um propósito bem definido, né? Por exemplo, você está criando um objeto que vai validar o CPF, faça a sua validação do CPF, não faça esse objeto, por exemplo, fazer o cadastro do usuário, porque não faz sentido, isso só vai dificultar o código depois. Então, se você tiver responsabilidades diferentes em um mesmo objeto, tenta separar esse objeto em dois objetos diferentes que se comunicam, mas ainda são dois objetos diferentes. Outro ponto importante, se você está querendo começar a programar para jogos utiliza muito esse conceito de programação orientada a objetos. Então, é muito importante que você tenha isso em mente, que tudo será um objeto. Tipo, a nuvem que está passando no fundo da tela é um objeto, o seu personagem é um objeto, o tiro que você dá é um objeto, se o seu jogo tiver tiro. Então,
tudo isso acaba interagindo entre si. Tudo bem que o sistema, o jogo, ele funciona um pouco diferente do que o software, porque o jogo ele precisa ser muito reativo, então ele funciona muito através de eventos, né? Que é uma outra forma de desenvolver software que é orientada a eventos, mas também é aliada à programação de objetos, porque os objetos eles podem ter seus eventos. Se você quiser que eu traga também um pouco mais de conhecimento sobre essa parte de games, deixa aqui nos comentários que eu também começo a trazer um conteúdo voltado para isso, principalmente utilizando a Unity, que é uma engine gratuita que você pode utilizar e ficar brincando lá dentro. No mais, é isso aí, pessoal, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Dá aquele joinha para dar aquela ajudinha marota e, bom, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com programação orientada a objetos aqui. Se tiver qualquer dúvida, já sabe, é só deixar aqui o comentário que eu tô sempre respondendo, tá? Muito obrigado e até mais.